Eu saúdo os irmãos, a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu agradeço pela oportunidade. É muito bom poder estar aqui no Pocinho de Jacó. Eu particularmente, eu venho mais o Pocinho de Jacó, né? Muitas pessoas à noite que não me conhecem, dizem que é da igreja Pão da Vida, eu fico sabendo na hora, porque eu frequento muito poucos cultos da noite, mas trabalho do Pocinho de Jacó. E eu costumo dizer que esse trabalho do Pocinho aqui, ele é um verdadeiro hospital da alma. É um hospital da alma. Muitas vezes a gente começa o dia, tem dias, irmãos, que é um paraíso. A gente começa mesmo assim uma bênção, né? Mas tem dias, irmãos, que a gente começa que é só Jesus na causa, né? Assim, o café da manhã, às vezes, já é um problema, uma dificuldade. E se não houvesse o Pocinho, como é que ficaria a nossa situação aqui? Porque todo mundo que vem para o Pocinho, cada um de vocês tem seus motivos, né? Um dia a gente vem para se alimentar, outro dia vem para agradecer, outro dia tá um pouco pesado, tá precisando de um refrigério, assim, de um descanso, né? Descarregar. E aqui é o local certo, aqui é o lugar correto. Eu estava meditando ali, antes de receber a oportunidade, em algumas coisas que passou, né? Passou na minha vida. Aconteceu algumas coisas. E lembrando que, às vezes, irmãos, o remédio de algumas coisas é você não tentar mexer, é você esperar em Deus e deixar botar na mão dele, né? Tem até um ditado no mundo aí fora que diz assim: aquilo que não tem remédio, remediado está, né? Não chega a ser algo desse tipo, dessa forma, mas tem muitas situações que às vezes a gente, na ânsia de tentar resolver, a gente quer encontrar uma solução rápida, né? Quer uma solução rápida e não percebe que a solução é depositar em Deus e esperar que Ele resolva, né? O que é que diz lá em Pedro? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele a seu tempo o exaltará, né? Primeiro, tem que se humilhar. Segundo, debaixo. Terceiro, da potente mão de Deus. Quarto, no tempo dele. Quinto, Ele vai exaltar, né? O que é que acontece durante esse tempo, irmãos? Esse tempo é dele, não é nosso. É nesse tempo que ele vai tratar de consertar as coisas que precisam ser consertadas, né? Às vezes tem situações que tem ali aquelas arestas para ser aparadas. Tem coisas que tem que alinhar, que tem que, né, fazer os detalhes ali, botar os pingos nos is. E nós não podemos fazer isso de uma hora para outra. Hoje se fala muito aí fora do tal do processo, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. Só chega na vitória quem suporta o processo. Mas esse processo, irmãos, ele é uma coisa, na prática, ele é uma coisa muito difícil de a gente conseguir conduzir ele. Não é tão fácil assim, não. Depois de Pedro, das cartas de Pedro, o que eu mais gosto na Bíblia é o livro de Jó. Se a Bíblia tivesse, pastor, só o livro de Jó e as duas cartas de Pedro, para mim, eu estava satisfeito. E estudando, lendo, relendo o livro de Jó, eu me dou conta que nem sempre esse processo é tão fácil assim de ser enfrentado, né? Porque Jó era o exemplo de um homem fiel, ele era íntegro, temente a Deus, andava se desviando do mal, mas ele ainda não havia tido uma experiência pessoal com Deus. Ao final desse processo, Jó abriu a boca e disse: eu conhecia o Senhor de ouvir falar, agora eu já o vejo, o contemplo com os meus próprios olhos. Veja como é difícil muitas vezes atravessar esse processo, né? E eu quero fazer menção aqui de um versículo rapidamente. Gênesis capítulo 1 e versículo 1 em diante. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Tem muita situação, irmãos, que Deus tem que separar na nossa vida. Tem situação que você separa, você tem que tomar iniciativa.
Agora tem umas que estão acima das suas possibilidades. E o próprio Deus é quem entra para fazer uma separação.